Com Vamos certeza lá. tem um pouco desse risco da inteligência artificial, porque se você olhar todas as tecnologias recentes, elas facilitam coisas e não necessariamente o que facilita a sua vida engrandece o homem, né? Até no clássico da ficção científica, o Duna tem esse problema. Chega uma hora que a humanidade fala, olha, as pessoas estão piorando com a inteligência, com a tecnologia, e aí nós precisamos dar um outro passo, ter tecnologias que incentivam o potencial humano, tem um pouco disso. Uma das regras aqui é exatamente a ideia de você se comparar não com as outras pessoas, mas quem você era ontem. Se você começar hoje, eu não posso garantir qual é cada um tem um potencial dos mais variados, tem rotinas variadas, mas uma coisa que é garantida, se você ler todos os dias, bem, um horário fixo, de preferência sempre no mesmo horário, e conseguir reservar pelo menos 1 hora, em 3 meses você já vai estar bem melhor do que você estava antes. Que legal. É garantido, você já vai sentir mais facilidade para ler, já vai sentir que você consegue articular melhor ideias. Isso vale para qualquer pessoa, provided, né, considerando que os livros sejam bons. Estão abertas as inscrições para a mentoria do 1.000 milhão e você tem 4 motivos para fazer parte dessa turma. Aqui estão eles. 93% dos alunos passaram a gastar melhor o seu dinheiro, 98% dos alunos se sentem mais confiantes em investir o seu dinheiro e 98% dos alunos consideram que investem melhor depois da mentoria. E 66% dos alunos passaram a ganhar mais dinheiro em somente 3 meses. Se você quer aprender a mesma metodologia que eu já ensinei para mais de 100 mil alunos e gerou esses resultados, essa turma é para você. A única coisa que você precisa fazer é tocar no botão abaixo e garantir a sua vaga. Vamos começar então por essa regra, né? Essa regra seria a regra 4, né? Compare a si mesmo com quem você era ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Isso é legal. E realmente, assim, eu acho que a gente vai entrar numa reflexão aqui dentro de cada uma dessas 12 regras, né? Vamos começar por essa. E faz sentido isso que o Jordan traz. Nossa. Né? Porque, cara, para pensar. No mundo da internet ainda? No mundo, Caramba. no mundo da Meu internet, Deus. pensa assim, ó, você... cara, eu tô começando agora a cuidar muito mais da saúde agora, certo? Então eu vim de um período onde eu foquei no meu trabalho minha vida toda. Né? Eu conquistei patrimônio antes da maioria das pessoas. Quebrei um pouco daquela lógica que geralmente as pessoas jovens, elas têm tempo, saúde não tem dinheiro. Aí o adulto, ele tem dinheiro, ele tem saúde não tem tempo. A pessoa mais velha tem tempo, não tem saúde e tem dinheiro. Essa é a lógica geralmente do ser humano. Eu quebrei essa lógica. Então você é multimilionário porque você trabalha 14 horas por dia. Basicamente isso. Eu trabalhei muito mais do que isso, para deixar tá bem bom. claro. Mas, enfim, trabalhei muito, inverti essa lógica, só que eu abri mão da minha saúde. E do meu tempo também. Isso é complicado mesmo. Não é? E aí eu passei a ter hoje mais tempo já com patrimônio para poder cuidar da minha saúde, né? E hoje eu tenho esse tempo. Eu posso comprar o tempo. Porque você vende, né, o seu trabalho, né, a sua hora por algum dinheiro e hoje você já não precisa mais vender porque você pode comprar a sua própria hora. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí agora que eu estou começando a cuidar mais da minha saúde, o que eu percebo? Eu percebo que você começa a procurar na internet pessoas malhadas, né? Pra se inspirar, Fitness, inspiration, body transformation, fat to fit, não sei o que lá. E você olha uma galera, você fala, caraca, como isso? Né? E aí você começa a entender que existem genéticas diferentes. Né? Você tem tipos de corpos diferentes. Você tem lá o endomorfo, mesomorfo que fala? Você tem vários tipos ali de morfo. E você fala, caraca, meu corpo ele é muito mais difícil ficar assim. E aí se você ficar se comparando só com os outros... Pô, ferrou. Frustração, né? Mas É, se você comparar com quem você era ontem, melhor. E você está se comparando, às vezes, por exemplo, o cara já treina, por exemplo, há 10 anos, há 20 anos. O cara já. O resultado dele hoje vem sendo construído há anos, entendeu? Sim. Porque tem um pouco disso, dependendo da sua ótica, se você vai procurar inspiração e acaba caindo no limbo da frustração, porque você fala assim, cara, eu treino há 1 ano e eu não tenho um corpo do Norton Mello. Só que o Norton Mello tá treinando, sei lá, há 15 anos, há 20 anos. Então, tipo, tem que realmente cuidar pra inspiração não virar uma mega frustração. E a gente vem de lugares diferentes também, né? A gente vem de lugares diferentes. Pô, eu lembro uma vez que eu tava viajando, aí eu pegava um lugar muito apertado, primeiro andava de ônibus, depois carro, depois avião, aí você para lá no avião e fala, pô, mas aquele avião lá é um particular do Abílio Diniz. Você fala, cara, ferrou, você nunca vai ser feliz se você se comparar com outro, mas sim com você mesmo, né? Sim. Desculpa, Gui, você tava falando. A pessoa começa a fazer exercício, ela bota ali Mr. Olímpia, né? E daí ela olha os caras e fala, eu não sou que nem esses caras, então esquece, né? Não é pra mim. Isso é um pouco o problema. O ser humano tem muitas coisas do desejo mimético, é uma ideia que fala o René Girard. As pessoas veem as outras e elas querem emular, elas querem imitar o que as outras têm, mas sem o sacrifício que as outras pessoas passaram para ter aquilo, ou a disposição, né? E melhor do que você viver, até o desejo mimético cria um ciclo de inveja, né, nessa teoria do René Girard, até o Peter Thiel, que é investidor muito famoso, segue muito o René Girard.
E gera a ideia de que as pessoas querem sacrificar depois um bode expiatório. Elas veem alguém melhor do que elas e querem excluir essa pessoa da sociedade. O próprio Jordan Peterson, em certa medida, sofreu disso, né? As pessoas perseguindo ele, até por falar algumas ideias melhor do que o mainstream está falando. Mas se você coloca metas reais e com frequência, as coisas evoluem muito. Eu sempre falo no YouTube e nas outras coisas, para a pessoa reservar 3 horas de desenvolvimento pessoal no dia, já vai fazer uma diferença imensa. 1 hora de exercício por dia é muita coisa. Se a pessoa malha, corre, eu sou um grande entusiasta de jiu-jitsu, estava hoje lá no treino, inclusive fiquei um tempo na academia, acho maravilhoso, acho que luta desenvolve as disposições, fortalece o espírito, é até algo um pouco primitivo em certo aspecto, porque você está lidando com algo imediato, mas tem toda uma implicação para a defesa, e os grandes formadores clássicos viviam a luta, né? Lutavam, Aristóteles era lutador, Platão era lutador e tal. Mas quando você reserva 1 hora por dia para exercício, a sua saúde vai melhorar tremendamente. É cardio, respiração. O Jordan Peterson tem até um podcast recente que ele fala que entre musculação e a capacidade cardiológica, você tem vários dos principais motivos de longevidade das pessoas. Porque as pessoas falecem por motivos relacionados a problemas respiratórios, excesso de gordura, enfraquecimento de certos músculos e assim por diante. Então aí já tem um planeta nisso e, claro, a alimentação entra nisso. Se você reserva 1 hora para ler todos os dias, leitura densa, 1 hora líquida, né? Não aquela leitura que o cara senta, distrai no celular, passa 20 minutos aqui, lendo livro mesmo, sentando aqui, você adquire muita cultura em 1 ano, você consegue ler muita coisa. Conforme você vai melhorando a velocidade de leitura, isso pensando em pessoas muito atarefadas, né? O cara é médico, o cara é empresário, o cara tem muita coisa. Mas 1 hora por dia de leitura eu já percebi que não importa o quão complexa seja a rotina, a pessoa tem tempos. Muita coisa que eu li em avião, você vai saindo de um lugar para o outro, você tem lá um tempo imenso, você tem trajetos, sabe? Coisas desse tipo. E aí, mais 1 hora, eu sempre falo para as pessoas reservarem para uma vida espiritual, para uma vida de meditação, para o cara ler a Bíblia, para o cara contemplar, ter um momento de meditação, porque senão a vida entra numa ansiedade muito grande. Se você pegar os samurais antigos, eles tinham esse princípio de que tinha que ter um lado duro e um lado leve, ou seja, os caras tinham disciplina para ir para a guerra, para lutar, mas tinha um momento que eles tinham que parar e ter uma contemplação, contemplar a natureza, contemplar o rio, porque isso evita todo esse problema da ansiedade. Hoje a gente tem um mundo que é muito maculado, as pessoas são tudo muito ansioso, muito algoritmo de rede social, eu preciso de algo imediato, eu preciso de uma gratificação imediata. E toda essa parte de contemplação, ela ajuda a pessoa a enxergar um sentido maior, a enxergar uma vida mais plena. Nossa, se a pessoa lê 5 minutos da Bíblia todo dia, ela já tende a melhorar os hábitos dela. Se ela pega mais 15 minutos para uma meditação, né, para simplesmente parar e meditar, tem 1000 benefícios de saúde associados a isso. Então, com 3 horas do dia reservadas para isso, ainda sobram as 14 do trabalho, que o pessoal já viu que tá uma brincadeira interna. Externa também, né? Externa também. Porra, caramba. Mas ainda sobram várias horas. Veja, eu por exemplo, tenho 2 empresas que eu estou tocando agora. Sou pai de 4 crianças, que é uma coisa que... 4 crianças? 4 crianças. Tenho 2 meninos e 2 meninas. 6 anos de casado. Fiz aniversário agora há pouco tempo. E 4 filhos. Em 6 anos de casado, você botou 4 pessoas no mundo. Exatamente. Tá bem. Tá rápido, né, meu? Não passo cheque em branco. Então, e com a família, com todas essas coisas, eu sem dúvida não conseguiria, sei lá, tocar as empresas, estudar, fazer as coisas que eu tenho se eu não reservasse essas horas. Ou seja, na verdade, elas que me permitem fazer as coisas que eu faço. Sim. Isso é muito porque, foda. olha só, as pessoas, elas... quando a gente fala dessa brincadeira, né, de 14 horas, que para mim é muito sério isso, as pessoas, elas confundem o que é o trabalho. As pessoas acham que o trabalho é só o momento que você tá aqui na mesa sentado, cara. No computador ou numa planilha de 14 Excel. horas respondendo Tem uma e-mail. visão mecânica do trabalho. Exato. Eu tive um choque uma vez, quando eu estava estagiário, comecinho de carreira, estava numa empresa, e aí eu automatizei um processo que demorava 3 meses para fazer. Daí eu botei uma automação lá e o negócio fazia sozinho. Aí eu lembro que uma pessoa ficou brava comigo, falou, cara, por que você fez isso? Eu falei, não, como assim? Não, porque já a gente fica sem demanda. Eu falei, não, você não tá entendendo. Agora que isso foi automatizado, você vai criar outra coisa nova, você vai desenvolver uma outra coisa. Ou seja, a gente ainda tem uma visão muito mecânica do trabalho, a gente não pensa criar ideias, criar laços, criar coisas novas como trabalho. Eu acho que isso é um dos problemas que entra nessa... Quando a pessoa fala, não, as horas, quando a obsessão é pela quantitativa e não qualitativa, né? Sim. Exatamente. Por exemplo, no meu caso, usar o Instagram não é hobby, é trabalho.
Sim. Não é? Tem pessoas que pagam para usar o Instagram, tem pessoas que gastam o seu tempo no Instagram, no meu caso é trabalho, porque uma parte do meu trabalho é eu produzir conteúdo, então eu preciso modelar conteúdos. E não fecha, que estão por lá. Né? Não é igual uma padaria, né? Que você fecha ela. Às 10 da noite eu vou fechar aqui o Instagram. As pessoas confundem muito.